Diniz surpreendeu, tem volante jogando na zaga e tem reforço grande chegando ao nosso Vascão a pedido do próprio Fernando Diniz, tá? Detalhes aí finais para esta chegada. Além dessas, muitas outras informações importantes aqui para você neste Acorda Vascão, que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado nessa sua manhã de quinta-feira com as últimas informações do nosso Vascão. Mas é claro, né, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. O terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Sem a sua ajuda, amigo torcedor vascaíno, o canal do Gigante Vasco, né, não vai a lugar algum, então vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, trazendo informações rápidas, entretanto bem importantes. A primeira, com relação a uma partida que aconteceu ontem, tá? O CSA entrou em campo pela Copa do Nordeste, jogo válido pelas semifinais da Copa do Nordeste e venceu a equipe do Ferroviário pelo placar de 2-1, tá? Esse jogo, só melhor dizendo, era válido pelas quartas de final, CSA venceu e se classificou para as semifinais. E aí você pode se perguntar, Lucas, por que você está falando sobre CSA no Acorda Vascão de um canal do Vasco? É o seguinte, já, ainda nesse mês de julho, no final desse mês inclusive, no dia 30, daqui a 20 dias, o Vasco estará entrando em campo contra este mesmo CSA. O jogo vai acontecer pelas oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Então é importante a gente ficar ligado no nosso adversário. O CSA não é uma equipe boba, muito pelo contrário, uma equipe de muita qualidade, uma equipe chata de se enfrentar. Hoje o CSA tem uma equipe bem organizada, inclusive, não à toa está chegando aí às semifinais da Copa do Nordeste. Olhando para a classificação do CSA na Série C do Campeonato Brasileiro, hoje é o 6º colocado e teve essa paradinha aí para a data FIFA para organizar o elenco, né? Então, é bom ficar ligado, é bom sempre ficar de olho. Vasco da Gama e CSA, jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, onde o CSA passou ontem, chegou às semifinais, né, da Copa do Nordeste. Então, informação importante aqui para você. Show de bola, amigo vascaíno. Deixa claro a sua opinião se você está empolgado, né, para essa partida. Lembrando que Vasco e CSA se enfrentarão no estádio Rei Pelé. O Vasco que já jogou muito no estádio Rei Pelé nas Série Bs do Campeonato Brasileiro, que esteve presente aí, infelizmente, nos anos de 2021 e 2022. Ainda com informações rápidas aqui a vocês, né? Quero falar sobre esse rapaz que está aparecendo aí na imagem, porque ontem também se confirmou que ele, o ex-técnico do Vasco, Fábio Carille, estará comandando agora o Vitória da Bahia. Ontem isso foi anunciado através, né, das redes sociais. A ideia, inclusive, é já que nesse próximo sábado, da próxima rodada do Brasileirão, Fábio Carille possa estar na beirada de campo contra a equipe do Internacional. O Vasco, que já enfrentou o Vitória neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o jogo aconteceu no Barradão, e o Vasco perdeu pelo placar de 2-1, uma virada ridícula que o Vasco tomou, tendo um a mais, inclusive, dentro de campo. E agora a próxima partida contra o Vitória irá acontecer no segundo turno, olhando para a tabela de classificação com expectativa desse jogo acontecer, deixa eu confirmar aqui, né, no dia 16 de outubro, em São Januário. Veremos se o Fábio Carille vai sustentar aí 3 meses no comando
do Vitória, tá, amigo? Então, 2 informações rápidas e bem importantes, mas não paro por aqui, já vou entrar no assunto sobre essas mudanças do técnico Fernando Diniz, sobre a questão envolvendo Gabriel Pirani, né? Entretanto, só 2 informações também bem rápidas. Uma com relação a esta quinta-feira, o que estará acontecendo. Hoje, quinta-feira, o Estádio de São Januário passará por um processo de pintura e limpeza das arquibancadas, inclusive, né, uma ação que acontece no momento que antecede a retomada, né, da torcida vascaína nas arquibancadas do nosso Caldeirão, olhando para as competições que também serão retomadas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, e o Vasco, através do seu site oficial, comunicou essa novidade, tá? Com o objetivo, é claro, de valorizar o ambiente do estádio e oferecer também mais comodidade e conforto aos torcedores vascaínos. O trabalho tem um prazo estimado de conclusão de exatamente 1 semana, respeitando as condições climáticas que hoje, inclusive, são tensas no Rio de Janeiro. O padrão visual do Caldeirão será mantido, a palavra Vasco bem grande, o emblema, né, o escudo do Vascão ali na parte de trás dos gols de São Januário, do gol, né, de São Januário. Então, mesmo padrão, só uma pintura para dar uma melhorada no visual da nossa casa. E além disso, também informações importantes ainda sobre essa quinta-feira. Hoje, exatamente às 10h30 da manhã, está marcado um julgamento, tá? Um julgamento no STJD, no Tribunal de Justiça Desportivo. O meia Felipe Coutinho, Cruz Maltino, importante, que será o novo camisa 10 do Vasco da Gama e vai estrear, a gente espera, nesse próximo sábado, essa camisa 10, né? Estará sendo julgado hoje no artigo 250, onde foi denunciado, tá? Pela expulsão contra a equipe do Fortaleza. O jogo que aconteceu no último dia 17 de maio, onde o Vasco venceu pelo placar de 3-0. O Coutinho tem a chance, tá, se julgado, de pegar uma punição chatinha e ficar aí de 1 a 3 partidas longe dos gramados. Lembrando que uma suspensão ele já cumpriu, mas se for suspenso por 2 ou 3 jogos, ele ficará fora do jogo de sábado, de depois de amanhã, contra a equipe do Botafogo. Então, ficar de olho, 10h30 da manhã está marcado a esse julgamento. Lembrando que Felipe Coutinho foi expulso por ninguém mais, ninguém menos do que Anderson Daronco, árbitro que estará em campo também neste próximo sábado no clássico contra a equipe do Botafogo no estádio Mané Garrincha. Então também é para ficar de olho, 10h30 da manhã em ponto, tá acontecendo esse julgamento, e o vascaíno, eu, você, todos esperamos que nada aconteça, porque o Felipe Coutinho com toda certeza é uma peça essencial para estar em campo nesse próximo sábado, né? Que tristeza seria ver o Vasco enfrentando a equipe do Botafogo no sábado sem o Coutinho em campo. É voltar aos gramados, né, sem o seu principal jogador. E olha, amigo torcedor vascaíno, para continuar aqui esse vídeo com vocês, temos, é claro, informações aqui muito importantes. Quero iniciar essa segunda parte do Acorda Vascão falando com relação a um possível reforço, né? Recentemente eu trouxe a você informações sobre o camisa 10 Gabriel Pirani, jogador que hoje veste a camisa do DC United, atleta cria das categorias de base do Santos, que teve passagens pelo Fluminense. Chegou ao Fluminense, inclusive, a pedido do próprio técnico Fernando Diniz. Diniz trabalhou com Gabriel Pirani no Santos no ano de 2020 ou 2021, salvo engano. Vou, acima de tudo, confirmar aqui essa informação, né? Fernando Diniz, ele faz um trabalho bem legal no São Paulo na temporada de 2020, quase conquistando o Campeonato Brasileiro. E exatamente isso. Ele chega ao Santos no ano de 2020, ele chega ao Santos no ano de 2022 e ali conhece o jogador Gabriel Pirani. Ele pede, depois desse período do Santos, ele vai ao Fluminense e pede a contratação do Pirani à diretoria do Fluminense, e o Pirani chega ao Fluminense por empréstimo. Então o Diniz, desde o primeiro momento, demonstrou que gosta muito do atleta, e o pedido que ele fez ao Fluminense, ele fez também à diretoria Cruz Maltina pela contratação do Gabriel Pirani. O Vasco, que hoje tem o Felipe Coutinho como seu camisa 10 e não tem o reserva para um jogador que não tem mais o seu lado físico aprimorado, né? O Coutinho é um jogador, infelizmente, com uma idade mais avançada e precisa ali de um banco para entrar nas partidas, nos jogos em que ele não estiver à disposição, estar
ex-reserva de posição do Fernando Diniz, e o Diniz indicou Gabriel Pirani e colocou esse nome na mesa da diretoria Cruz Maltino. O Gabriel Pirani, desde o primeiro momento, né, ouviu as palavras do técnico Fernando Diniz e ficou animado com a possibilidade de novamente trabalhar com o treinador, voltar ao futebol brasileiro e pedir essa liberação junto ao DC United. O contrato do Gabriel Pirani com o clube norte-americano vai até o final do ano, então isso é algo que facilita, né, a possibilidade de uma chegada do Gabriel Pirani ao Rio de Janeiro. Inclusive, informação do canal Na Torcida Vascaínos, né, no dia 8 de julho, anteontem, é que o DC United está disposto a liberar esse jogador, tá? E o jogador ele chegaria livre para um contrato de 2 anos com o Vasco da Gama. Esse foi o acordo colocado à mesa no início das tratativas e deve ser o acordo que andará nestes próximos dias. Nesse momento, os representantes do jogador esperam apenas um ok do Vasco para seguirem com as negociações da rescisão de contrato com o DC United, porque ele tem um contrato com o clube norte-americano até o final do ano, e tendo o ok do Cruz Maltino, a rescisão vai sair e ele assinará esse contrato com o nosso Vascão. Por que eu tô falando sobre Gabriel Pirani agora? Já que essa informação, se você acompanha o canal do Gigante Vasco, já ouviu aqui outras vezes, ou melhor dizendo, outra vez. Porque ontem, o DC United, clube em que Gabriel Pirani, inclusive é o camisa 10, entrou em campo contra o Nashville Sport Clube, clube dos Estados Unidos. Jogo válido pelas quartas de final da Copa dos Estados Unidos. E o clube do Gabriel Pirani perdeu o jogo pelo placar de 5-2. Mas o Gabriel Pirani foi responsável por abrir o placar aos 3 minutos e 57 segundos da primeira etapa com esse golaço que está aparecendo aí na imagem a vocês. Gabriel Pirani de canhota arrasta para o meio e bate, tá? E faz um lindo gol, acertando quase a gaveta. E o que mais surpreende, Gabriel Pirani é destro. Ele não é canhoto, ele é destro e puxou para considerada, e até uma dúvida, né? A sua considerada perna ruim e acertou esse balaço no alto indefensável pro goleiro do Nashville. Então, assim, é bom ficar de olho. Gabriel Pirani é um jogador bem interessante. A expectativa é que sim, o camisa 10 vem ao Vasco da Gama para ser esse substituto do Felipe Coutinho. Grande reforço, jogador bem interessante, jovem, de apenas 23 anos de idade, que assinaria em definitivo um contrato de 2 anos com o nosso Cruz Maltino, e um nome muito desejado pelo técnico Fernando Diniz, que está acostumado a trabalhar com o treinador e serviria como reforço bem interessante para esse elenco do nosso Vascão. Gostou do nome? Aliás, gosta do nome de Gabriel Pirani? Deixa claro, né, amigo vascaíno, a sua opinião aí nos comentários. E para fechar esse Acorda Vascão com chave de ouro, eu quero falar com você, amigo torcedor vascaíno, com relação ao mercado da bola. É uma notícia completamente surpreendente, foi dada ontem pelos amigos do Globo Esporte, né, do GE. Foi-se feita uma enquete. O GE fez essa enquete com a torcida do Vasco e perguntou qual era a posição mais carente dentro do elenco do Vasco da Gama. E o torcedor, por incrível que pareça, colocou na enquete que hoje a posição mais carente dentro do elenco Cruz Maltino é a posição da zaga, né? São os zagueiros. O Vasco hoje ele tem Maurício Lemos, João Vitor, Lucas Freitas, Luiz Gustavo, Lucas Oliveira, ambos atletas que atuam ali no sistema defensivo, visto hoje João Vitor e Lucas Freitas como os titulares e Luiz Gustavo e Maurício Lemos como as primeiras opções no banco de reservas. Mesmo diante disso, o torcedor vascaíno ele votou e acha, né, que a zaga é a posição mais carente, que tem mais urgência para uma contratação. Inclusive, você aí nos comentários deixe também a sua opinião. Concorda que o sistema defensivo é o mais carente hoje dentro desse grupo? Eu acho que não. Eu acho que dá para manter até o final da temporada com essa zaga. É uma zaga confiável? Não, não é. É uma zaga de responsa? É uma zaga experiente? É uma zaga que passa calma? Claro que não. Num sistema defensivo em que o técnico Fernando Diniz gosta de trabalhar com todo mundo tocando a bola, a cada vez que o João Vitor dá um passe de lado, que o Lucas Freitas der um passe de lado, vai ser um coração que vai trabalhar mais e vai mostrar aí se o torcedor vascaíno tá bem aí com o seu coração, né? Porque de fato não é confiável, mas não é ruim, talvez, como o Maicon, com todo respeito aos atletas, tá? Mas como infelizmente estava sendo. O Vasco defensivamente sofria com o Maicon, com o Léo, com o Medel. As coisas parecem que melhoraram dentro do seu limite. E aí, diante dessa informação, ontem, amigo vascaíno, o GE, através do jornalista Bruno Murito, trouxe a notícia que o Fernando Diniz vem surpreendendo nos treinos, né? O Fernando Diniz gosta de inventar umas maluquices. E a maluquice da vez é o seguinte: o volante Hugo Moura está sendo utilizado em alguns treinamentos como zagueiro, tá? Jogador que pode acabar quebrando esse galho nessa função do sistema
ofensivo. O volante, inclusive, Thiago Mendes, que foi contratado e chegou ao Rio de Janeiro nesta última terça-feira, anteontem. Ele é também um jogador que é um primeiro volante de origem, mas tem experiência na posição, chegou a atuar em algumas partidas ali como um zagueiro, né? Então o Vasco ele tem hoje com o técnico Fernando Diniz essa variação de posição. Assim como o Thiago Mendes é um volante que pode trabalhar na zaga, o Hugo Moura é um volante que também hoje com o técnico Fernando Diniz vem sendo utilizado como um zagueiro. Lembrando que o Fernando Diniz ele gosta muito disso. Em jogos onde a sua equipe está perdendo e precisa buscar um golzinho, ele normalmente tira um zagueiro, empurra, né, o volante para a zaga para fechar essa linha de zaga e coloca um atacante. Por exemplo, vai estar perdendo, precisa fazer gol, ele vai tirar o Lucas Freitas, ele vai botar um GB no ataque, vai empurrar o Hugo Moura para a posição do zagueiro e vai partir para cima. Então, para quando essa situação ocorra, o Hugo Moura não ser surpreendido, o time não ser surpreendido com essa composição, com o Hugo Moura no sistema defensivo, ele já está antecipando e já está realizando os treinos do CT Moacir Barbosa com essa diferente configuração, tá? Mas diante disso a informação é: o Vasco da Gama, mesmo o vascaíno entendendo que precisa de reforço para o seu setor ofensivo, não vai reforçar a zaga, tá? O Vasco da Gama entende que o setor defensivo está fechadinho. Maurício Lemos, contratado para ocupar a zaga. O Lucas Freitas, que está jogando bem, né? Agradou muito positivamente, inclusive agradou bastante ao técnico Fernando Diniz, assim como também o Luiz Gustavo, agradou muito, subiu da base, né? E tá tomando conta ali do sistema defensivo. João Vitor, que é uma peça considerada importante, então hoje, tanto o Diniz como também a diretoria Cruz Maltina entendem que a zaga não é uma urgência. Muito pelo contrário, há setores mais carentes. Essa necessidade de um camisa 10 reserva, essa necessidade de pontas, essa necessidade de um atacante para o Paulo Verrete, tudo isso é mais necessário de ir ao mercado e atacar do que a posição da zaga. Concorda? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão para esse primeiro vídeo desta quinta-feira. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, é claro, saudações vascaínas!